Boa noite a todos. Então, mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui reunidos para mais uma noite de atividades, mais uma noite de estudo. Então, como sempre, todos muito bem-vindos e acolhidos pela espiritualidade superior, tá? Como de praxe, a gente pede gentilmente para que as pessoas desliguem os celulares, desligarem os celulares, para que a gente possa, nesse momento, se intuir, sintonizar também com o trabalho a ser realizado na casa, com a espiritualidade junto conosco, nossos guias, nossos mentores, tá? Então, que a gente possa, nesse momento, procurar desligar um pouco da vida lá fora e a gente possa se envolver com toda essa egrégora que aqui rege o nosso trabalho, tá? Mais uma vez também pedindo a todos que estiverem de carro, que se puderem oferecer uma carona para pessoas que de repente estão sem condução e o horário de ônibus aqui é muito limitado, que a gente possa também fazer esse ato de amor com os nossos irmãos aqui presentes na noite de hoje, tá bom? Então, nesse momento agora, tá, já está um pouquinho avançado na hora, a gente vai pedir para que todos se sentem confortavelmente, todo mundo relaxe, tá? Todo mundo bem zen, procurando se desligar das energias lá de fora. Nesse momento agora, a Clélia vai fazer a leitura do preparo de ambiente. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de Jesus, João, capítulo 8, versículo 32. Desculpa. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida e crescer em serviço e burilamento constantes. Observar desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Que assim seja. Graças a Deus. Nesse momento, então, agora, vamos entrar em prece. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus Divino e Amado Mestre, cá estamos em mais uma noite de atividades em nossa casa. Agradecemos a vossa presença, dos bons espíritos, e que possamos sair daqui com mais uma noite de aprendizado, o desempenho de nossas funções, na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Então, hoje, com muita alegria, com muito orgulho, recebemos a nossa irmã Jane, aqui em nossa casa, e o tema da noite de hoje: onde houver erro, que eu leve a verdade. Tá? Seja bem-vinda, Jane. Boa noite a todos, dos dois lados da vida. Bom, o tema hoje é um tema que tem muito a ver com uma figura, né, que nós temos aqui na casa, que é o mentor dessa casa, Francisco de Assis. E é sempre bom a gente agradecer a oportunidade do estudo, a oportunidade de nós podermos estar conversando e dividindo um pouco aquilo que nós procuramos entender, né? Que muitas vezes ouvimos, mas não entendemos. Então, nosso tema de hoje
é onde houver erro, que eu leve a verdade. Essa frase, logicamente, ela é um pouco conhecida, né, por muitos de nós, porque ela está contida naquela que nós conhecemos como oração da paz ou oração de São Francisco. E São Francisco, quando nós nos reportamos a essa oração, ele começa a oração dizendo, né, pedindo que ele seja um elemento da paz, que onde houver tristeza, que ele leve alegria, né, onde houver trevas, que ele leve a luz. E a nossa frase escolhida para nós podermos desenvolver o estudo é onde houver erro, que eu leve a verdade. E Francisco, como nós sabemos, ele foi um grande seguidor do Cristo. Depois que ele entendeu o Evangelho de Jesus, ele foi aquele que se prontificou a levar a todos que ele pudesse essas verdades do Cristo. E esse estudo de hoje, ele tem uma base num livro de Raul Teixeira, que é chamado A Carta Magna da Paz, que é baseado nos ensinamentos, nos estudos de Francisco de Assis. Então, nós vamos falar um pouco, né, dessa literatura de Raul Teixeira e vamos falar também do Evangelho, porque falar de Francisco e não falar do Evangelho não tem como não acontecer. E nesse livro, o que é interessante é que Raul chama o Francisco de um doce cantador de Jesus. É assim que ele se reporta nesse livro. E o que é interessante também nesse livro é que ele é feito para cada um dos capítulos uma das frases que está na canção de São Francisco ou na oração da paz. A gente sabe que Francisco não foi desde cedo um seguidor do Cristo. Ele foi um soldado. Ele tinha muitos bens, porque a família era muito abastada. E chega um determinado momento que ele se despoja de tudo que ele tinha de materialidade, para justamente fazer com que as palavras do Evangelho de Jesus chegassem àqueles que tinham necessidade de ouvir. Era um amante da natureza, era o protetor da natureza, dos animais, e não eram só eles, porque ele era aquele ser caridoso. Como já falei, Raul Teixeira o chama de o doce cantador de Jesus. E quando ele fala dessa frase, onde houver erro, que eu leve a verdade, é porque Francisco, ele sabia o que era o erro. Como eu havia falado, Francisco não foi a vida inteira o santo, né? São Francisco. Ele se transformou e só depois que ele partiu, volta à pátria espiritual, depois de muito tempo, é que ele se torna São Francisco. Mas ele tinha uma missão, ele veio com essa missão, ele precisava passar por algumas questões. E no livro de Raul Teixeira, ele diz que Francisco, ele se propôs a ser um vanguardeiro do Cristo. Ele estava empenhado em fomentar a verdade, os conhecimentos da verdade que liberta, onde o erro prontificasse. Então, essa frase quer dizer isso, né? Levar o conhecimento da verdade que liberta, onde o erro prontificasse. Porque ele sabia o que era errar. Mas ele sabia também como auxiliar quem precisava da ajuda, do despertar para todas as verdades.
E ele foi caminhando nesse processo. Assim como nós, que já estamos vindo de algumas encarnações, estamos a cada uma delas aprendendo um pouco. Tendo um conhecimento novo, tendo uma informação nova, e vamos só colocando no nosso HD espiritual essas informações, e o que é mais importante, transformar essas informações em ações. E foi isso que Francisco fez. Ele tinha conhecimento, mas auxiliou a todos que ele podia a utilizar esses conhecimentos nas suas transformações, na crença de um mundo novo, na crença das verdades superiores, e aí ele caminhou. E hoje, nós sabemos que, analisando toda essa canção da paz, toda essa oração da paz, nós vamos descobrindo em cada uma dessas frases um ensinamento diferente. E Francisco, Raul ainda fala o seguinte, que Francisco, ele se prestou a levar a luz da verdade, ao qual o ser humano só pode penetrar pouco a pouco, passo a passo, a fim de não padecer com o descobrimento de algo para o qual lhe faltasse resistências íntimas para suportar. Além de tudo, um ótimo educador, Porque qual é a metodologia que ele utilizava? Ensinar aos poucos, para que as pessoas pudessem entender o que seria, e ao mesmo tempo, da forma como eles pudessem saber. Se nós pensarmos nos ensinamentos doutrinários, o que o Espiritismo nos trouxe, chegou um tempo que Moisés trouxe os 10 mandamentos. Naquela época, era isso que podia e era necessário. Evoluiu o conceito, evoluiu a humanidade e nos trouxeram a presença ilustre e santificada de Jesus, que nos trouxe a lei do amor. Mas a terceira revelação, que era o Espiritismo, nos trouxe o Espírito de verdade, os ensinamentos doutrinários. E olha só, nós, enquanto humanidade, fomos evoluindo. Primeiro, certamente, alguns de nós, não posso dizer todos, estivemos lá, junto com Moisés, recebemos os ensinamentos, as leis mosaicas. Alguns de nós podem ter estado, na época, com Jesus, e recebemos esses ensinamentos. E hoje nós estamos aqui, aprendendo o que a doutrina espírita nos traz de fundamentos. E já crescemos muito mais. Desde Kardec até hoje, essas verdades nos estão sendo trazidas pouco a pouco, dentro daquilo que nós temos condições de aprender. Quando eu falo isso, é porque nem todos nós ainda, eu digo em humanidade, estamos preparados para ouvir, como nós estamos estudando, essas questões doutrinárias dentro do Espiritismo. Mas se já estamos aqui é porque despertamos e podemos aprender. Então, quando Raul fala que ele foi ensinando pouco a pouco, passo a passo, da forma como as pessoas teriam condições de ouvir e não se chocar, é porque o estado evolutivo de cada um em cada época tem que receber aquilo que é necessário. Assim como a criança que está lá na educação infantil tem um conteúdo para aprender. Quando ela está no ensino fundamental, ela tem outro. Quando ela vai para o ensino médio, é outro. Por quê?
nós, assim como a criança, nós evoluímos, nós amadurecemos gradativamente. E só quando amadurecemos espiritualmente, conseguimos entender essas verdades. Eu até comento assim, muitas vezes as pessoas falam, nossa, fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. Na verdade, aí a gente repete, quem tinha que estar ouvindo é você. Porque fulano, né, ainda não está preparado para ouvir, mas vai chegar um momento. E quando for o momento certo, a espiritualidade vai encaminhar para onde quer que seja. Aqui, numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, onde quer que seja. Cada um de nós tem que cumprir uma determinada etapa, né, desse processo. E não adianta nós querermos atropelar na vida de ninguém. Estamos aqui, então vamos entender o que nós precisamos entender. Porque todos nós, na verdade, erramos. E essa proposta de onde houver erro que eu leve a verdade, é porque nós somos, né, esses seres que estão aqui tentando acertar. Nós estamos aqui porque em algum momento nós vamos estar prontos para receber a verdade que liberta. Entender que nós temos uma pluralidade de mundos, que o nosso reino não é desse mundo, que nós temos algumas existências, que se agora nós estamos passando por algumas questões, é porque precisamos passar para que a gente possa aprender. Então, o erro nos leva à aprendizagem. Por quê? Porque quando erramos, tomamos consciência do que erramos e conseguimos aprender com isso e fazer diferente, já evoluímos. Em quantas existências nós já tivemos que certamente erramos muito mais do que nessa aqui. Vamos agradecer, né, a oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse momento. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no último capítulo que fala de coletânea de preces, o item 18, são as preces para pedir correção por um defeito. Eu erro, mas eu também posso pedir correção. Aí, logo na introdução, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, vem as preces, aí vem primeiro um prefácio explicando o porquê daquelas preces, e depois eles nos dão 1, 2 ou 3 opções de preces. E a gente fala assim, você está no atendimento fraterno, você fala assim, meu irmão, faça uma prece. Aí você fala, mas eu não consigo orar. Eu me perco na oração. Então, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá no final e procura uma prece para você ler. E a pessoa lê e ela consegue, né, se acalmar muitas vezes e achar a resposta que ela está precisando. Então, lá nesse capítulo, quando fala da correção para um defeito, o prefácio já nos fala assim: os nossos maus instintos resultam de uma imperfeição do nosso espírito, porque temos uma carga pretérita aí que a gente vem carregando há séculos e séculos, né? De nós depende a nossa melhoria, de nós. Pois todo aquele que se haja no gozo de suas faculdades tem, com relação às outras coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Praticar o bem, de nada mais precisa se não querer. Então, se eu quero corrigir os meus defeitos, se eu quero trilhar um caminho mais correto na minha vida, só depende de mim. Eu posso até querer que um filho, um amigo, um parente próximo modifique. E a gente fala, e a pessoa não escuta. Porque, na verdade,
talvez não esteja no momento dele querer escutar. Com filho é assim, né? Você fala, repete, só que chega um determinado momento que você cansa, por isso tanto falar ele não acerta, mas pode ter certeza que alguma coisa vai ficar naquela mente e ele vai usar no momento certo as informações que foram dadas. E na nossa vida espiritual é assim. Nós já ouvimos muitas coisas, nós já fizemos muitas coisas, mas chega um momento que você desperta, que você percebe, né, que agora, não, realmente eu tenho que fazer certo. E aí a oportunidade é dada a você. Então nós, se nós queremos praticar o bem, a gente tem que descobrir como nós podemos fazer isso. Não é à toa. Todas as semanas nós somos levados ao centro espírita para ouvir palavras diferentes. Palestras, estudos diferentes. Porque nós precisamos estar com essas informações para nós podermos querer mudar, né? E era isso que Francisco queria ensinar. Queria ensinar as pessoas a descobrirem como se modificar. A gente comete muitos erros na vida, nós temos muitos vícios, nós temos muitas questões que precisam ser melhoradas. E a gente, às vezes, volta numa coisa que já não tinha dado certo e agora aconteceu de novo. Por quê? Porque eu quero? Às vezes eu não tenho nem noção de que eu estou errando. E Francisco, naquela época, né, queria mostrar para as pessoas que elas poderiam estar errando em algumas questões, mas ele queria mostrar uma verdade da forma que elas entendessem as palavras do Cristo. E ele fez isso, e muito bem, pelos próprios exemplos. Chico já nos falava isso também, que nós devíamos, se nós quiséssemos que as pessoas se modificassem, que agissem com amor e caridade, que nós mostrássemos pelos nossos exemplos. Agora, se eu não tenho bom exemplo para dar, como é que as pessoas vão acreditar naquilo que a gente ensina, naquilo que a gente lê, nessas verdades que nos são trazidas? Quando Deus criou, né, a cada um de nós, isso está lá no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que nós fomos criados todos simples e ignorantes. Para quê? Para que nós todos tivéssemos a mesma oportunidade de ter conhecimento. Que nós tivéssemos todos a mesma oportunidade de acertar e pelo livre-arbítrio errar. Porque nos é dada a oportunidade de fazer certo, mas em alguns momentos a gente também, né, comete equívocos. A gente pode falar só em erro, né? Mas isso depende de quê? Da evolução, da transformação espiritual que é esperada pelo Cristo. Que é esperada por Deus para que a gente possa ascensionar aqueles patamares da escada evolutiva e chegar num determinado momento, encontrar aquela luz brilhante, né, lá no alto. Eu tenho consciência que ainda preciso modificar muito. Então, acho que a luz ainda está muito, né, vou ter que subir muitas escadas. E cada um de nós tem a sua consciência. Mas, certamente, já avançamos bastante, porque se conseguimos ouvir e entender esses ensinamentos que a doutrina nos trouxe, é porque nós estamos no caminho certo. Então, essa evolução espiritual, ela é fundamental para que a gente seja cada vez espíritos mais iluminados, que a gente se aproxime cada vez mais e mais do Cristo. Certamente, né? Quando eu desencarnar,
Não sei se vou para nosso lar. Todo mundo quer ir para nosso lar, né? Mas existem outras moradas na casa do Pai. E outro dia eu comentando sobre isso, eu falei, pensou, eu ainda vou demorar muito tempo nessa evolução. E quando eu desencarnar, não vai ser Jesus, né, que vem me receber. Aí, mexendo comigo, falou assim, quem sabe Chico Xavier. Eu falei, gente, ainda estou muito longe de Chico também. Então, até Chico abrir as portas, né, da morada eterna para eu entrar, ainda vai demorar um pouco. Então, mas a gente está aqui para um processo de evolução. Então, onde houver erro, que eu leve a verdade, é porque eu estou me preparando para conhecer mais e mais, mas não só conhecer, aplicar todas essas verdades. Porque não basta só estudar, não basta só ler, não basta só falar. Tem que ter ação. Tá? Então, nós erramos por ignorância, por desinformação e muitas vezes por orgulho. Por muitas vezes nós não termos a humildade de chegar para o outro e pedir ajuda. De perguntar se eu estou fazendo certo ou se estou fazendo errado. Semana passada nós tivemos a palestra aqui sobre orgulho e humildade, né? As várias vertentes desse orgulho, dessa humildade. É muito difícil, né, para nós às vezes nos humildarmos para pedirmos ajuda para o outro. E aí essa é a nossa caminhada na Terra. Nós não viemos aqui para vivermos sozinhos no mundo. Nós viemos aqui para viver juntos uns com os outros e aprender tanto aquilo que é positivo, quanto também analisar se é o negativo que eu quero utilizar no meu dia a dia, na minha vida. Então, a gente descobrindo o que é certo, vamos tentar sempre e mais caminhar dentro dos preceitos dessa verdade. Então, nós temos, nesse mundo aqui, nós dizemos que isso aqui é um laboratório existencial. Por que é um laboratório existencial? Porque a gente sabe que precisa viver nesse mundo, passar por algumas questões, passar por algumas mazelas, porque é assim que a gente vai descobrir o quanto nós estamos trilhando o caminho mais correto. Quando nós temos um sofrimento na nossa vida, quando nós passamos por questões que nos afligem, que nos deprimem, que nos angustiam, e nós conseguimos superar essas dificuldades, nós percebemos que essas questões de superação só passam quando nós acreditamos que nós temos fé, que nós oramos, que nós pedimos ao Pai que Ele esteja perto de nós, que Ele interceda, que os nossos espíritos protetores, que o nosso anjo guardião, que o nosso mentor espiritual traga para nós a informação necessária que eu preciso para superar esses momentos. Mas só devo orar nos momentos difíceis? Não. Eu tenho também que agradecer, até nos momentos difíceis. Agradecer por estar superando, agradecer por estar tomando contato com aquilo e fazer disso um momento de grande superação na minha vida. E é através do conhecimento do Evangelho do Cristo que nós vamos conseguir superar tudo isso. E era essa uma das grandes preocupações de Francisco. Trazer o consolo através das verdades do Cristo. E como é que a gente age, né? Muitas vezes nessa postura de errar, de superar, descobrir os equívocos. Às vezes nós não temos nem consciência disso. Um exemplo, né, na própria literatura evangélica, no Evangelho lá de João, quando ele fala
daquela passagem da mulher adúltera, em que Cristo está numa praça e de repente surge um grupo com uma mulher, jogam ela no chão e, vendo Jesus, eles vão interpelar Jesus sobre o que fazer com aquela mulher. Logicamente, com uma certa provocação a todos aqueles ensinamentos que Jesus trazia e aquela verdade que ele propagava também. E aí eles perguntam, né, para Jesus o que deveria ser feito com a mulher. Jesus, nesse momento, a mulher caída no chão, quem lembra dessa passagem, Jesus está escrevendo no chão alguma coisa e eles perguntam, o que fazer? E ele levanta-se, olha para eles e fala: atire a primeira pedra aquele que nunca tiver cometido um pecado. E nesse momento, todos se olham, envolvido naquela atmosfera, que era Jesus, né? E eles começam a jogar as pedras próximas a eles no chão e começam a sair. Um a um, todos saem, porque eles fizeram um exame de consciência. Naquele momento, quando Jesus pergunta, quem nunca tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Todos haviam cometido pecado. E aí, depois que todos saem, ele olha para a mulher, chega próximo a ela, levanta e fala: mulher, onde estão os seus agressores? Foram todos embora. Então, vá e não peques mais. E ela se sente ali também liberta. E os outros também foram embora. Então, a gente, analisando as parábolas, analisando esses ensinamentos, nós vamos buscando, entendendo a essência dessas passagens. Jesus, naquele momento, ele tranquilo e calmo. E olha que ele estava ali abaixado, não sei se próximo à mulher, porque isso não fica claro na passagem, mas ele estava ali naquela praça abaixado. E se alguém resolvesse atirar pedra, poderia fatalmente pegar nele, mas ele esteve calmo, sereno e passando o ensinamento que ele precisava para aquela população que estava querendo, né, cumprir a lei, que era uma lei daquela época. Que a mulher, quando era adúltera, ela seria apedrejada em praça pública. Essa mulher teve a oportunidade de também não cometer mais nenhum erro. E essas verdades, elas vão sendo colocadas gradativamente, como Raul fala de Francisco no início do texto. Pouco a pouco, passo a passo, para não causar nenhum dissabor, nenhuma raiva, nenhum problema para quem tivesse ouvido. E lá no livro O Consolador, que foi inspirado por Emmanuel, psicografado por Chico, tem uma pergunta que é a 193, que ele faz o seguinte questionamento: a verdade, quando dita com sinceridade e franqueza, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? E a resposta que ele mesmo dá, né? Eu diria que isso aí é um chamado para que nós também possamos ser propagadores da verdade. E quando eu falo propagadores da verdade, não é que nós, para nós ensinarmos os fundamentos da doutrina e do Evangelho, a gente precisa estar aqui para fazer isso, não. Porque quando nós estamos em casa conversando com a família, e quando nós estamos na rua agindo corretamente, quando nós estamos no nosso trabalho sendo bons colegas de trabalho, bons patrões, né, bons funcionários, bons alunos, né, bons esposos, boas esposas,
Se nós fizermos isso dentro desses preceitos da verdade, da justiça e do amor, nós estamos propagando essa verdade. E Emmanuel fala isso, que a verdade é a essência espiritual da vida. E diz o seguinte, que nós, cada um de nós, cada grupo, em cada época diferente, possui um quinhão de verdade. Na época de Moisés, na época de Jesus, desde Kardec até hoje. O coração que retém uma parcela maior está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Então, se eu conheço, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa responsabilidade em conhecer a verdade, ensinar a quem necessita, mas ao mesmo tempo agir de acordo com ela. Essa é a nossa função primordial. Então, onde houver erro, que eu leve a verdade. E nessa verdade, eu tenho que levar no meu caminho as minhas ações de acordo com aquilo que eu acredito que é certo. Eu preciso acertar a minha caminhada com aqueles que estão ao meu lado. Tem uma outra passagem do Evangelho em que uma pessoa na época de Jesus queria segui-lo, mas ele fala que se ele tivesse algum problema com teu irmão, vá, resolva o problema com teu irmão e depois volte para me seguir. Então, nós temos que ter essa consciência de estarmos em paz, de agirmos corretamente. Então, é isso que vai nos levar, quando nós entendermos isso, quando nós conseguirmos, que não é fácil, caminharmos sempre retos, porque nós vivemos num mundo que a gente sabe que é um mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, nós somos tentados o tempo todo a fazer, muitas vezes, o que não é certo. Mas nós precisamos ter força de vontade para podermos superar e não cairmos nos mesmos erros, nas mesmas falhas ou cometer novos. Olha a responsabilidade, né? Nós conhecemos a verdade. A quem mais se der, mais se cobrará. O pessoal tem medo disso. Na parábola dos talentos, no livro Instantes da Vida, que é um livro também psicografado por Chico, mas esse parece que foi inspirado pelo irmão X, que era Humberto de Campos. Eles fazem uma análise dessa parábola, a parábola dos talentos. Mas o que é interessante é que quando ele fala lá do terceiro servo, ao qual foi dado um talento, e esse servo, na hora que o Senhor chama para saber dele o que ele conseguiu com aquele talento, ele fala: Senhor, a mim foi dado o ensinamento da doutrina espírita, os conhecimentos da doutrina espírita. Só que eu fiquei com muito medo desses ensinamentos, das leis do Pai, porque elas eram muito severas. E com medo de errar, o que ele fez? Guardou os talentos e devolveu aquele talento intacto. Os outros receberam poder, dinheiro, conhecimento e conseguiram até duplicar os talentos deles. Mas esse ficou com receio. E detalhe, esse talento que ele recebeu foi o mais importante de todos. E ele simplesmente não usou. Porque ele poderia, inclusive, ter usado esse talento para ajudar os outros em algumas questões que eles não conseguiram avançar. Mas ele ficou com medo. Medo, né, das leis do Pai, porque eram muito severas. Aí o que ele faz? Guarda e devolve. E aí o Senhor fala: servo mau e infiel, tu usastes muito mal o talento que eu te dei. Volta e recomeça tudo de novo.
Os outros duplicaram os talentos e ganharam outras oportunidades de crescer. Mas esse tinha o conhecimento, sabia a verdade, mas não usou. Então, quando a gente tem a verdade, tem o conhecimento, e nos diversos aspectos da nossa vida, quando nós precisarmos usar, usemos da forma que a gente sabe que é certa e que vai agradar a quem? A Jesus, ao Pai, aos nossos mentores que estão aqui o tempo inteiro falando faz certo, e você não dá ouvido. Vamos agradá-los também. Vai ser muito bom quando nós retornarmos à pátria espiritual, porque a gente não sabe exatamente quando. A gente espera que demore um pouco. Segundo lá em casa, eu vou primeiro e vou aguardá-lo lá no outro lado, né? Mas a história que eu intuo é que a pessoa vai antes. Vai ficar um tempo no umbral e depois eu vou lá retirá-lo, né? Então, é porque eu ser iluminado, né? Aquelas pessoas. Mas voltando à história do que é certo, né? Das verdades, tem um texto que é um texto zen budista, que é uma historinha que fala o seguinte: Buda, ele estava reunido com seus discípulos num determinado dia, uma manhã, e chega um senhor, um homem perto dele e pergunta, né? Existe Deus? E aí ele responde, existe. E o homem vai embora satisfeito com aquela resposta. Depois do almoço, um outro homem se aproximou dele e perguntou a mesma coisa. Existe Deus? Aí ele respondeu, não existe. No final da tarde, um outro homem chegou próximo a ele e perguntou a mesma coisa. Existe Deus? E ele, você terá que decidir. E nesse momento, um dos seus discípulos ficou meio indignado, né? E chegou para ele e perguntou, mestre, você usou 3 respostas diferentes para a mesma pergunta. Como é que pode, né? 3 pessoas perguntaram a mesma coisa, 3 perguntas diferentes, e aí ele falou, porque são pessoas diferentes. Cada um chegará a Deus por seu próprio caminho. E aí ele explica o porquê de cada uma delas. O primeiro vai acreditar na minha palavra. Quando ele fala, existe. E ele sai. O segundo fará tudo para provar que eu estou errado. Quando ele fala, não, Deus não existe. Então, de qualquer maneira, ele vai questionar, né, a existência ou não. Então, não. Mas ele já sabia disso. E o terceiro só acredita naquilo que ele é capaz de escolher por si mesmo. Quando ele fala, você decide. Então, a essência dessa história que a gente, né, viu agora, é que, na verdade, Buda conhecia aquelas pessoas. Ele conhecia o que vinha do coração de cada um deles. Quando eles perguntam e como eles perguntam. E ele sabia que a resposta teria que ser dada de acordo com aquilo que cada um poderia entender e assimilar. E foi isso que ele fez. E eles foram embora satisfeitos com a resposta. Mas, de qualquer maneira, não estava no tempo de cada um deles a resposta que seria a do primeiro. Sim, Deus existe. É o tempo de cada um. Quando nós queremos obrigar alguém que nós conhecemos a acreditar nisso que a gente acredita. Até porque a doutrina espírita, ela nos ensina que nós, por mais que a gente escute uma determinada verdade, que a gente também questione e analise aquilo que foi falado. Para que a gente possa, dentro do nosso momento de entendimento, utilizar da maneira mais adequada essas verdades que nos são trazidas.
E aí lá no livro Vinhas de Luz, no item 175, que o título é Verdade, Emmanuel fala o seguinte: todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com os horizontes mais largos. Vamos imaginar que nós somos seres em evolução. Que nós somos, como seres humanos, nós somos bebês, crianças, adolescentes, adultos. E depois nós partimos. Não nessa mesma, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a evolução é essa. A nossa evolução espiritual é exatamente isso. Nós somos crianças espirituais. Então, quando a gente fala assim, nós somos espíritos, estamos aqui para evoluir, somos crianças espirituais. Mas nós também podemos nos considerar adultos em evolução. Já crescemos. E vai chegar um determinado momento que nós podemos ser chamados de uma humanidade em progresso. Cada um de nós está no processo, cada um de nós está no momento. Então, quando eu falei que fulano tinha que estar ouvindo isso, não. Nós temos que estar falando sobre isso e ouvindo isso, para tomarmos cada vez mais consciência do nosso papel enquanto estivermos aqui. Crianças espirituais, adultos em evolução e a humanidade em progresso. É isso. O processo é esse. A evolução é essa. E lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que foi ditada por João Evangelista. É uma passagem que foi feita em Paris em 1863. Se está no Evangelho segundo o Espiritismo, é porque foi o momento de ser trazido para nós aquilo que foi chamado de Consolador Prometido. A terceira revelação, que é o Espiritismo. Moisés foi o primeiro, Jesus, a segunda revelação, e o Espiritismo, a terceira revelação. Então, isso está no Evangelho. E diz o seguinte, que haverá tempo para cada coisa. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta-se no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer para o sol no cume dos montes. É até profético, né? Então, a revelação espírita, essas verdades que nos são reveladas e que também não foram todas reveladas à época de Kardec, e que à medida em que esses conhecimentos vão sendo trazidos para nós, dos vários processos de percepção dessa dimensão que é o plano espiritual, das literaturas trazidas por Chico Xavier, através de Emmanuel, através de André Luiz, através de Humberto de Campos e muitos outros, por Joana de Ângeles, trazidos por
Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Essas verdades, essas histórias que nós conhecemos através dessa literatura, nos trouxeram muito mais informações desde a época de Kardec, da codificação dessa doutrina. Então, passo a passo, devagar, nós vamos tendo condições de entender. E quando lá no Livro dos Espíritos, algumas perguntas são feitas por Kardec aos espíritos e eles dizem: ainda não é o momento de você saber disso. Muitas respostas não foram totalmente dadas, mas aquilo que era possível e fundamental ser esclarecido para que nós entendêssemos essa condição de sermos espíritos que estamos ora nesse mundo, mas que daqui a pouco estaremos em outros mundos, mas que precisamos fazer dessa passagem a melhor de todas elas, foi através dos conhecimentos doutrinários que nós tivemos condições de entender e de perceber que não é uma única existência que eu vou servir a Deus, mas que eu possa fazer cada vez mais e mais o melhor que eu puder. E a gente sabe que para cada tempo e em cada momento existe a minha verdade, existe a verdade do outro e existe a verdade. E essa verdade está contida onde? No Evangelho de Jesus, nos ensinamentos que nos são trazidos, e que a gente possa, a cada momento, em cada ato dos nossos procederes na vida, fazer sempre o melhor. Mas, acima de tudo, não perder a fé, não perder a esperança, estar o tempo inteiro conectado com a divindade, porque eles estão o tempo todo querendo nos ajudar, mas nós precisamos acreditar nisso. Então, que possamos, onde houver erro, levar a verdade, mas sabendo que estamos sendo esclarecidos o tempo inteiro e nos abrirmos para que nós possamos ouvir aquilo que principalmente os nossos mentores querem nos dizer, para nos acalentar, para nos fazer espíritos cada vez melhores nesse planeta, ou para onde quer que nós tenhamos que ir quando sairmos daqui. Muita paz e paz. Nesse momento agora, então, vamos para a nossa prece final. Senhor Deus, Jesus, divino e amado Mestre, agradecemos por mais essa noite proveitosa de estudos, de palestra, os trabalhos realizados na casa. Agradecemos a nossa irmã que nos deu a honra da palavra, e que ao sairmos daqui, Pai, estejamos fortalecidos, estamos mais preparados e rejuvenescidos para nossas atividades na nossa vida diária, buscando a sabedoria, o conhecimento, a fraternidade, a caridade, a paz e o amor que nos ensinaste. Obrigado, Senhor, que assim seja. Agradecendo a todos pelo silêncio. Então, uma boa noite, que possam seguir em paz, em nome de Jesus, e até a próxima segunda.